Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, estudando bastante, fazendo os exercícios. Professora Cássia, mais uma vez com vocês, e hoje a gente vai aprofundar o nosso conhecimento sobre o adjetivo. Então, no último vídeo a gente falou um pouquinho dessa classe gramatical, né? Vocês aprenderam a classificar o adjetivo, a identificar esse adjetivo, e hoje a gente vai falar sobre as flexões do adjetivo. O que eu quero dizer quando eu falo flexão? Flexão é uma variação, uma mudança que esse adjetivo pode apresentar. Então, em relação ao adjetivo, ele pode ser flexionado em gênero, número e grau. Então, é isso, são as variações, as mudanças possíveis que ele pode ter. A primeira que a gente vai ver é a flexão de gênero. Quando eu estou falando de flexão de gênero, você tem que se lembrar que a gente está se referindo ao feminino e ao masculino. Então, gênero, a gente tem esses dois, feminino e masculino. Não é relacionado a pessoas. Então, eu tenho um objeto e esse objeto também vai ter um gênero, feminino ou masculino. A gente está falando de palavras, tá? Vocábulos. Então, por exemplo, a palavra mesa, a gente vai dizer que é uma palavra feminina. Então, isso que é a questão de gênero em relação à palavra. Quando a gente fala de flexão de gênero do adjetivo, o que a gente precisa aprender? Que o adjetivo ele vai acompanhar o gênero do substantivo. Então, se eu tenho um substantivo que ele foi colocado no feminino, o meu adjetivo que está se referindo a ele também vai ser colocado no feminino. Se o substantivo ele está no masculino, o adjetivo também ficará no masculino. Olha o exemplo que a gente tem aí. A caneta vermelha estourou. O substantivo que eu tenho é caneta. Caneta é um substantivo que está no feminino. Se vermelha está se referindo à caneta, por isso ela tem que ser colocada no feminino. Agora, eu troquei a palavra caneta pela palavra lápis. E aí eu disse, o lápis vermelho sumiu. Eu peguei o adjetivo e utilizei no masculino. Por quê? Porque lápis é um substantivo masculino. Então, essa é a questão. O adjetivo, ele vai acompanhar o gênero do substantivo. Ok. O que a gente vai dificultar aí? O que a gente vai ter de dificuldade? Quando a gente vai falando dos adjetivos compostos. Então, os adjetivos compostos, eles vão fazer o feminino variando apenas o último elemento. Então, só o último elemento de um adjetivo composto é que vai para o feminino. Por exemplo, a palavra problema. Problema é uma palavra masculina. Então, ficou problema político, econômico. Ok. Se eu troco a palavra problema pela palavra questão, questão é uma palavra feminina. Então, o adjetivo político, econômico terá que ir para o feminino. Como vai ficar? Questão político, econômica. Só o último é que foi para o feminino. Mesmo acontece com conflito anglo-germânico. Conflito é um substantivo masculino. Então, o adjetivo ficou no masculino. Agora, se eu troco conflito pela palavra guerra, guerra é uma palavra feminina. Então, ficou guerra anglo-germânica. Só o último elemento que foi para o feminino. Então, essa é a regra principal. Moleza, só fazer uns exercícios que você aprende rapidinho. Agora, a gente tem uma exceção. Qual é a exceção? É a palavra surdo-mudo. Então, esse adjetivo surdo-mudo, ele é a exceção da regra. Nesse caso, os dois vão para o feminino. Então, ficaria surda-muda. Então, só nesse caso. Combinado? Quando a gente vai falando de gênero do adjetivo, a gente tem que se lembrar da classificação. Então, vocês viram no último vídeo a classificação do adjetivo quanto à forma. Vocês viram que ele pode ser simples ou composto, primitivo ou derivado. Hoje, a gente vai ver a classificação quanto ao gênero. Por quê? Porque esse adjetivo ele pode ser biforme ou uniforme. Como assim? Biforme, o nome mesmo já diz. Se ele é biforme, significa que ele tem duas formas. Uma forma para ser utilizada no feminino e outra forma para ser utilizada no masculino.
Como? O menino é bonito. Eu utilizei essa palavra, ó, bonito, para me referir ao masculino. Agora, se eu quiser me referir ao feminino, eu vou utilizar a menina é bonita. Percebeu, então, que a gente tem duas palavras? Uma para o feminino e outra para o masculino. Agora, eu posso ter um adjetivo que seja uniforme, ou seja, uma forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. Observa, o menino é inteligente. A palavra, o adjetivo que eu usei foi inteligente. Agora, se eu coloco essa frase no feminino, a menina é inteligente. Não mudou nada no adjetivo. O adjetivo inteligente é o mesmo, tanto para ser utilizado no feminino quanto no masculino. Então, esse adjetivo, ele é uniforme. Muito fácil, né? São só essas duas classificações. Então, se o exercício te pedir para você classificar o adjetivo quanto ao gênero, você vai responder se ele é uniforme ou biforme. Além da flexão de gênero, a gente tem a flexão de número. Quando a gente está falando de número, eu quero me referir ao singular e ao plural. Mesma regra do gênero. O adjetivo, ele tem que acompanhar o substantivo. Então, se o meu substantivo está no singular, o adjetivo também vai ficar no singular. Se o substantivo está no plural, o adjetivo também vai ficar no plural. Observa. Seus olhos verdes me encantam. O substantivo que eu usei foi olhos. Olhos está no plural. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar o meu adjetivo também no plural. Então ficou olhos verdes. Simples. Agora, como eu vou formar esse plural do adjetivo? Vamos ver. Formação do plural. Nos adjetivos simples, a gente pode acrescentar o S ou ES. Então, aqui, ó, terminou com uma vogal. Belo, belo. O que eu vou fazer para colocar no plural? Vou acrescentar o S. Belos. Agora, capaz. O adjetivo capaz terminou com uma consoante. Então, eu vou acrescentar ES. Capazes. O do adjetivo simples é tranquilo. Agora, vamos para o adjetivo composto. O que vai acontecer? Nos adjetivos compostos, só o último elemento é que varia. Então, só o último elemento é que vai para o plural. Olha esse daqui. Olhos verde claros. O verde não foi para o plural, mas o claro ficou no plural. Por quê? Porque ele é o último elemento. Questões socioeconômicas. Essa palavra aí, apesar de ser uma palavra juntinha, né? De estar juntinha, não tem hífen, são dois radicais, ó, sócio e econômicas. O sócio não ficou no plural, agora o econômicas ficou. Então, só o último elemento que foi para o plural. É essa a regra principal. Mas temos exceções. Quais são as exceções? Vamos devagar. Primeira exceção, a mesma em relação ao gênero, a palavra surdo-mudo. Por quê? Nesse caso, as duas palavras vão para o plural, os dois elementos. Então, surdos, mudos, certo? As outras exceções são referentes às cores. Então, os adjetivos referentes às cores, eles vão ficar invariáveis quando o segundo elemento for um substantivo. Olha a primeira cor que eu tenho aí. Uniformes verde oliva. Oliva, que é o meu segundo elemento, é um substantivo. Então, esse adjetivo composto não vai para o plural. Canários, amarelo, ouro. Então, os passarinhos, né, os canários, eles são amarelo, ouro. Por que ficou no singular? Porque ouro, que é o meu segundo elemento, ele é um substantivo. Então, não tem plural. Saias, azul, piscina. Piscina é um substantivo. Então, esse adjetivo não vai para o plural. Blusas, vermelho, sangue. Sangue é um substantivo. Então, sangue não vai para o plural. E os adjetivos azul marinho e azul celeste, eles são
invariáveis, eles não mudam de jeito nenhum. Então, azul marinho e azul celeste são invariáveis, certo? Para a gente fixar esse conteúdo, vamos fazer 2 exercícios. Então, o primeiro exercício. Temos uma frase aí e a gente vai completar, tá? A gente tem que completar adequadamente. Os acidentados foram encaminhados a diferentes clínicas. Então, clínica está no plural. E agora eu tenho que acrescentar o adjetivo médico cirúrgico. Só que clínicas está no plural e é uma palavra feminina. Como eu vou fazer o plural e o feminino de médico cirúrgico? Vamos lá. Médico cirúrgico. Um adjetivo composto. O que eu sei sobre esse adjetivo? É que só o segundo elemento é que pode variar. Então, ficaria médico cirúrgicas. Resposta letra C. Por que mesmo? Porque só o segundo elemento do adjetivo composto é que vai variar, tanto de gênero quanto de número. Próximo exercício. Temos aí um trechinho que diz o seguinte: os jogadores eram latino-americanos. Seus olhos e cabelos eram castanho claros e brilhantes. Usavam uniformes verde-limão e sandálias azul piscinas. Um traje bizarro. De acordo com a sequência dos adjetivos compostos presentes nesse texto, um está flexionado de forma incorreta. Que adjetivo é esse? Vamos lá, quais são os adjetivos compostos que a gente encontrou? Primeiro, latino-americanos. Tá certo essa flexão? Tá certa essa flexão? Tá certinha. Por quê? Só o segundo elemento que variou. Muito bem. Segundo adjetivo composto, castanho claros. Certinho também. Só o segundo elemento é que variou. Terceiro, uniformes verde-limão. Por que não foi para o plural nesse caso? Porque o segundo elemento, limão, é um substantivo. Então, a gente não tem plural. Então, ficou verde-limão. Certinho. O último que a gente tem aí, sandálias azul piscinas. Epa, piscina é um substantivo. Então, esse segundo elemento aqui não poderá ir para o plural. Por isso que esse adjetivo composto é o que está flexionado de uma maneira incorreta. Então, atenção, porque temos outros adjetivos nesse texto, mas ele só pediu dos adjetivos compostos. Então, a resposta é letra D. O último adjetivo composto é o que está flexionado incorretamente. Esses 2 exercícios que a gente acabou de fazer estão na sua apostila e tem outros exercícios importantes para você gravar essa matéria. Então, os exercícios da página 56 até 59 são de flexão do adjetivo e são fundamentais para você entender melhor o conteúdo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muitos beijos e até a próxima aula.